Pedro era trabalhador, experiente demais. Seu pai era pescador, seu avô era pescador. Pescaria era o negócio da família, ele foi treinado para isso desde criança. Era habilidoso, mas naquela noite trabalhou a noite inteira e não pegou nada, não pescou nada. E Pedro aprendeu pelo menos 2 lições naquela noite. Lições que nós também podemos aprender. A primeira lição que Pedro aprendeu naquela noite é que na vida é assim. Às vezes, mesmo fazendo tudo certo, o resultado dá errado. A segunda lição que Pedro aprendeu naquela noite foi a seguinte: eu posso estar cansado, eu posso estar fatigado, eu posso estar com sentimento de fracasso, posso ter usado todas as minhas habilidades, as minhas técnicas, todo o meu esforço, mas segundo a palavra de Jesus, eu devo agir. Segundo a palavra de Jesus, eu devo tentar de novo. Porque a palavra profética muda qualquer situação. A palavra de Jesus é capaz de fazer o que as nossas habilidades não fazem. A palavra de Jesus é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. A palavra de Jesus é capaz de fazer aquilo que o nosso esforço não consegue fazer. A palavra de Jesus é capaz de fazer aquilo que a nossa inteligência e a nossa experiência não consegue fazer. Porque Jesus é Deus e a palavra de Deus não volta vazia. Toda vez que Jesus libera uma palavra, ela sempre vai produzir resultado. Esse milagre que Pedro viveu aconteceu na Galileia. E o primeiro milagre de Jesus foi na Galileia, aonde ele transformou água suja em vinho da melhor qualidade. Agora Jesus vai transformar essa pesca fracassada numa pesca maravilhosa. E eu quero que você receba essa palavra profética. É isso que ele vai fazer com você. Ele vai transformar a sua vida. Ele vai transformar a sua família. Ele vai transformar os seus resultados. Porque Jesus é maravilhoso. E ele vai fazer maravilhas na minha vida e na tua vida. Mas como foi que Jesus fez com Pedro? Vamos ver como este milagre aconteceu, porque tem detalhes riquíssimos aqui nesse texto. E eu quero que você acompanhe aí comigo, por favor. Lucas capítulo 5, versículo de número 1. Acompanhe comigo. E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que também é chamado do Mar da Galileia. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, o de Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Amém? Somente até aqui por enquanto. No versículo 1, nós vemos que Jesus estava ensinando, pregando a palavra. Jesus, ele não dava amuletos, como muitos fazem hoje. Jesus não usava pontos de contatos e apetrechos, como muitos fazem hoje. É o cajado ungido, é o sal para levar para casa, é a rosa ungida que promete que vai mudar a vida da pessoa. Jesus não usava esse tipo de estratégia.
Jesus operava e opera pelo poder da palavra. Hoje você vai ouvir a palavra. Jesus se defendeu dos ataques do diabo pelo poder da palavra quando ele foi tentado no deserto. Em João 15, versículo 3, Jesus ensinou que nós somos limpos pela palavra que nós ouvimos. E a fé é gerada através da palavra. Amém, minha gente? E você sabia que tem gente que não se conforma em receber só a palavra? Tem gente que vive correndo atrás de profecia. E só a palavra para ela não basta. Eu já conheci muitas pessoas assim. A pessoa chega na igreja pela primeira vez. Principalmente a pessoa que não conhece o nosso trabalho, não sabe o que nós pregamos, a palavra. A pessoa chega na igreja a primeira vez e fala: pastor, faz uma oração por mim. Já atendi tanta gente assim. Aí eu vou lá, coloco a mão na cabeça da pessoa, faço a oração. Termino a oração, digo amém. Aí a pessoa fica parada assim me olhando. Amém? Aí a pessoa continua me olhando. Pastor, você ouviu alguma coisa? Falei, não, não vi. Deus não te mostrou nada, pastor? Não, não mostrou nada, não. Deus não revelou nada para o senhor, não, que está acontecendo comigo? Não, não. A revelação é a palavra que acabou de ser pregada. A maior revelação que existe é a palavra. Eu acredito em dom de profecia, mas a nossa vida não pode ser guiada por profecias. A nossa vida tem que ser guiada pela palavra do Senhor Jesus. No versículo 2, Lucas 5. No versículo 2 diz que Jesus viu 2 barcos. Mas estudiosos, teólogos, dizem que naquele tempo na Galileia tinha pelo menos 4.000 barcos. Então não faltava opção para Jesus, era uma região pesqueira. E muitos pescadores ficavam ali estrategicamente para pescar e vender os peixes e assim manter as suas famílias. Mas dentre todos os barcos que haviam, não sei se eram milhares ou centenas, mas entre todos esses barcos, Jesus vai entrar exatamente no barco de Pedro. Será que Jesus entrou no barco de Pedro por coincidência, minha gente? Não. Jesus faz tudo com propósito. Jesus escolheu entrar no barco de Pedro. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ser escolhido pelo Senhor Jesus é um grande privilégio. É uma grande honra. Quem está me entendendo, diga amém. E você é um escolhido. Você é uma escolhida. Em João 15, versículo 16, Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então nós somos escolhidos pelo Senhor Jesus. Nós temos que entender que isso não é um fardo. Isso não é uma sentença. É um privilégio ser escolhido, é um privilégio ser escolhida, é uma honra deixar Jesus entrar na nossa vida, é uma honra deixar Jesus entrar na nossa casa, é uma honra deixar Jesus entrar no nosso barco, é uma honra deixar Jesus entrar na nossa família. Meus amados e amadas, é uma honra ser o escolhido, uma escolhida do Senhor Jesus. Olha como Jesus promete honrar aqueles que ele escolheu. João capítulo de número 12. Deixa eu te mostrar. Só o fato de ser escolhido já é uma honra, não é? João 12, versículo de número 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Seguir quer dizer ir atrás. Então ele vai na frente, ele dá a direção e nós só acompanhamos. Na verdade, quem manda é Jesus. Ele é a cabeça. Nós obedecemos. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Naquele momento que Pedro é escolhido para Jesus entrar no barco dele, Pedro está
servindo a Jesus naquele momento. E em Lucas, no capítulo de número 5, onde nós começamos, no versículo 3, diz que depois que Jesus acaba de pregar, Jesus diz para Pedro: se afasta um pouco da terra. Ele diz: Simão, vai ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Isso tem um significado espiritual muito forte. O mar alto aqui significa profundidade. Você precisa se aprofundar no seu relacionamento com Deus. É hora da gente sair do raso. É hora de se aprofundar no relacionamento com Deus. Só saber que Deus existe é muito pouco. Só saber que Deus é Pai é muito pouco. Só saber que Jesus salva é muito pouco. Só saber que existem 9 dons do Espírito Santo é muito pouco. Nós precisamos nos aprofundar na oração. Nós precisamos chegar num outro nível de oração, num outro nível de intimidade, de relacionamento com Deus, naquele nível que a gente começa a orar e o Espírito Santo ele toma a direção e chega àquela hora que não somos nós que estamos mais orando. Nós precisamos nos aprofundar na leitura da palavra, minha gente. Sair daquele nível só da leitura. Analisar a palavra. Procurar respostas. Meditar nela dia e noite. Amém, minha gente? Os grandes peixes, eles estão lá no fundo do mar. Eles existem, mas quem está na beira da praia nunca vê os grandes peixes. Os peixes mais valiosos não são vistos pelos banhistas. Os peixes mais valiosos, eles são vistos pelos pescadores que vão lá para o fundo do mar, que vão para o alto mar. Os grandes milagres existem, estão aí à nossa disposição, mas os grandes milagres é para aqueles que vão mais fundo. Os grandes milagres é para aqueles que vão se aprofundar, que vão chegar em outro nível que poucos conseguem chegar. Amém? Então fala para essa pessoa abençoada que estiver mais perto de você, diga para ela assim: vamos para outro nível? Está na hora da gente sair da areia. Vamos para o mar alto. Você tem que ir o mais longe que você puder no seu relacionamento com Deus. Quem está me entendendo até aqui, diga glória a Deus. Em Lucas, no capítulo de número 5, no versículo 3, está escrito que Jesus, ele se sentou e ele ensinava, diga assim comigo, ensinava. Ele ensinava do barco a multidão. E é assim que Jesus transforma a vida das pessoas. Através do ensinamento da palavra. Através do conhecimento da palavra. Tome cuidado com igrejas que não ensinam a palavra. Falei para quem está do teu lado assim, tome cuidado. Tome cuidado com igrejas que não ensinam a palavra, não tem exposição da palavra, não tem leitura da palavra, não tem explicação da palavra, é só profecia, é só adivinhação, é só louvor, é só oportunidade. A base do ministério é oração e palavra. Quando Jesus foi elevado ao céu, ele deixou cerca de 500 discípulos. Depois da primeira pregação de Pedro, em Atos capítulo 2, que ocorreu logo após o Pentecostes, cerca de 3.000 almas se converteram. Então a igreja vai de 500 pessoas para 3.000 pessoas, 3.500, assim, muito rápido. A segunda pregação de Pedro, que aconteceu em Atos 4, se converteram quase 5.000 pessoas. Então a igreja vai de 500 pessoas para 8.500 pessoas. E foi muito rápido. E os apóstolos não estavam dando conta de cuidar de todo mundo. Eles tinham que pregar, eles tinham que ensinar. A igreja não é só pregação. Eles tinham que fazer visitas também.
Eles tinham que fazer obra social, não estavam dando conta de cuidar de tudo. E começou a haver reclamação entre as pessoas na igreja, porque uns estavam sendo atendidos e outros não estavam sendo atendidos no trabalho social. E aí que eles vão ter uma ideia. Acredito, com certeza, que essa ideia foi inspirada pelo Espírito Santo. Em Atos 6, eles vão dizer: escolham 7 homens entre vocês, que tenham boa reputação, que sejam cheios do Espírito Santo e que tenham sabedoria. E esses 7 homens vão ser levantados como diáconos, para que eles pudessem fazer o trabalho social, as demais demandas da igreja. Vocês estão entendendo? E os apóstolos vão dizer assim, Atos 6, versículo 4, nós, porém, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então eles vão levantar 7 diáconos para cuidar de todas as demandas da igreja, para que eles pudessem ter tempo para se dedicar à oração e à palavra. A base da vida espiritual de um cristão tem que ser oração e palavra. A base de uma igreja tem que ser oração e palavra. Igreja que não ora não se sustenta, igreja que não tem palavra não é transformada. A nossa base tem que ser a oração e a palavra do Deus vivo. E Jesus está pregando a palavra, ensinando a palavra, mas ele está sentado no barco de Pedro. Diga comigo, no barco de Pedro. Então Jesus usou o barco de Pedro para pregar. Jesus pode usar o que você tem? Pedro não foi o pregador naquele dia. Ele não disse uma palavra sequer. Ele foi o ajudador. Ele ficou ali ao lado de Jesus. E ele ofertou o barco para Jesus. Não apenas o barco, ele ofertou o tempo. Ele trabalhou a noite toda, estava cansado. Ele poderia ter dito, Senhor, fica com o barco, depois o Senhor me devolve. Eu trabalhei a noite toda, estou cansado. Mas ele não ofertou apenas o barco, ele ofertou o tempo dele para Jesus. É verdade ou não é? Ele estava cansado e poderia usar aquele tempo para descansar. Ele poderia usar aquele tempo para ficar com a sua esposa, para ficar com a sua família. Mas Pedro vai doar o barco, que é a sua ferramenta de trabalho, e ele vai doar, ele vai emprestar, ele não vai dar para Jesus, ele vai emprestar. E ele vai emprestar, ele vai doar também o tempo dele para Jesus. Então Jesus usou o barco de Pedro e Jesus usou o tempo de Pedro. E eu te pergunto, Jesus pode usar o que você tem? Pode usar o que você tem? O que você pode ofertar para Jesus? Ah, pastor, eu posso ofertar, eu já sou ofertante. Não, não é só dinheiro que a gente oferta, não. Ofertar o seu tempo para Jesus. Quanto do seu tempo por semana você pode ofertar para Jesus? Jesus, um dia por semana eu posso ofertar para estar servindo alguém, ajudando alguém, aconselhando alguém, orando por alguém. 1 hora, um dia por semana. Jesus pode usar o que você tem, mas o que eu tenho? O seu dom, o seu talento. Além de dinheiro, tem alguma coisa que você tem, não é só dinheiro. É verdade ou não é? Sim ou não? Então não é só o dinheiro que nós ofertamos o tempo, nós ofertamos o dom, nós ofertamos o talento. O que nós temos, nós usamos para servir. Como Pedro naquele momento estava servindo e milhares de pessoas estavam sendo abençoadas. Você está entendendo? Oferta o que você tem, deixa Jesus usar o que você tem e milhares, centenas, dezenas de pessoas também serão abençoadas e terão as vidas transformadas. Oh, glórias! E Jesus, ele não fica por devedor de ninguém. O reino de Deus é recompensador. Pedro ganhou almas sem dizer uma palavra, né, gente? Ele não pregou, mas ele doou o barco, ele doou o tempo. Então ele também estava pregando e ganhando almas sem dizer uma palavra.
E ele empresta um barco vazio e Jesus devolve, diga assim comigo, 2 barcos cheios. Reino de Deus é recompensador. Tudo o que você colocar à disposição de Jesus vai voltar abençoado e multiplicado na tua vida. O versículo 5 é uma das partes mais importantes desse texto. Jesus diz, Pedro, vai ao mar alto e lança a vossa rede para pescar. E Pedro diz, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Eu conheço a região, isso que ele quer dizer. Eu conheço o mar da Galileia. Eu sei o melhor horário para se pescar, o melhor lugar para se pescar aqui. Trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Em outras palavras, a maré não está para peixe. E as redes já estão lavadas e recolhidas. Mas só porque o Senhor manda. Veja bem. Ele não está dizendo porque eu quero, porque eu estou com vontade. Mas só porque o Senhor manda, lançarei a minha rede. Quando ele disse mestre, essa palavra mestre aqui no original grego é a palavra epístates. Significa um superintendente comandante. Alguém com muita autoridade. Quando Pedro está dizendo mestre, Pedro sabia que aquele que estava no barco dele não era só um pregador. Pedro sabia que quem estava no barco dele era o mestre do mar, é aquele que manda e até o vento e o mar obedecem. Ele sabia que quem estava no barco dele era o mestre dos peixes, quem estava no barco dele é o mestre do universo. Ele sabia que só bastava uma palavra para Jesus mudar qualquer situação. Porque mandas, lançarei a rede. Sabe o que isso quer dizer? A fé gera ação. Se tem fé, tem que ter uma ação. A pessoa diz que tem fé que Jesus é o Salvador, mas não age se batizando nas águas. É uma fé que não leva ação, não leva resultado. A fé leva a obediência. Pedro não disse porque eu quero. Ele disse porque mandas. Vocês estão entendendo? Tem coisas que nós vamos fazer, não é porque nós queremos, é porque Jesus manda. Olha, eu não queria perdoar essa pessoa, ela não merece perdão. Mas porque Jesus manda, eu vou perdoá-la. Você está entendendo? Sim ou não? A fé leva a ação e a fé leva a obediência. Diga assim comigo, por favor. Se eu não fizer, porque eu quero. Com mais força. Se eu não fizer, porque eu quero. Eu vou fazer, porque Jesus manda. Jonas não pregou em Nínive porque quis. É porque Deus mandou. Tem coisa que você vai fazer porque quer. Jesus mandou e eu quero fazer mesmo, então eu já vou fazer. Mas tem coisa que você só vai fazer porque Jesus manda. Não importa se você está fazendo porque você quer ou não quer. O que importa é que você obedeça a palavra do Senhor. Isso é o que importa. Se você obedecer a palavra do Senhor, querendo ou não querendo, obedecendo, você vai ser abençoado. Amém? Versículo 6. Vamos lá que eu já estou terminando. E fazendo assim, pescaram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes a rede. É assim que está na sua Bíblia? Amém? Será que é assim mesmo? É assim? E fazendo assim, pescaram uma grande quantidade de peixe. É assim? Isso aí, é isso mesmo. Não pescaram, colheram. Na Bíblia é o único lugar que eu vejo dizer que um pescador colheu. Eu vejo dizer que um plantador colheu. Um agricultor colheu, não é? Um semeador colheu, mas um pescador pesca. Pescador não colhe. É verdade ou não é?
Mas neste caso aqui, Pedro colheu uma grande quantidade de peixe. Por quê? Porque ele semeou o tempo dele. Ele semeou o barco dele. Ele semeou a fé, ele semeou a obediência. E quando você semeia no reino de Deus, você colhe uma grande quantidade de peixe. As redes estão se rompendo, a ponto de Pedro não dar conta de carregar aqueles peixes todos. Aí você vê a palavra se cumprindo, né? Salmo 23, versículo 5 está escrito: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. O barco de Pedro está transbordando. Isaías 54, versículo 3 diz: porque transbordarás a mão direita e a esquerda. Deus, ele tem essa capacidade, esse atributo, né? De pegar algo vazio, encher e fazer transbordar. Pegar algo que está fracassando e transformar em algo valioso, amém? Pedro vai fazer sinal para os amigos, Pedro, Tiago e João, que estão no outro barco. Tiago e João, que estão no outro barco, e dizem: venham me ajudar, porque tem muito peixe aqui. E eles vão e enchem 2 barcos lotados. E aí que Pedro revela por que Jesus entrou no barco dele. Pedro se ajoelha ali no barco mesmo. Você imagina, o barco está cheio de peixes. Peixe para todo lado, não tem nenhum espacinho. Pedro vai arrumando um espacinho, um jeitinho ali. E ele cai de joelhos. E ele reconhece a sua condição de pecador diante de Jesus e diz: Senhor, ausenta-te de mim, afasta-te de mim, que eu sou um pobre pecador. Naquele momento, Pedro reconhece 2 coisas. Primeiro, a sua condição como pecador. E segundo, ele reconhece a divindade de Jesus. Ele reconhece que Jesus não é apenas um pregador. Jesus não era como escribas, os fariseus, era o próprio Deus diante dele. E Jesus disse: não temas, Simão, porque de agora em diante serás pescador de homens. E Pedro, deixando tudo, seguiu a Jesus. Deixou o barco, deixou os peixes, não era isso que ele queria, não eram os peixes? Ele não trabalhou a noite toda para pegar os peixes. Agora que tem peixe de sobra, ele deixa tudo para seguir Jesus. Pedro entendeu que escolher Jesus é escolher o abençoador. A bênção pode ter um tempo limitado, é perecível. O peixe estraga, o barco estraga, mas escolher Jesus é escolher a eternidade. Escolher Jesus é escolher aquele que vive e reina para todos sempre, e o seu reino jamais terá fim.